presidente da UBS, se estiver presente, para me procurar aqui. E mais o PAIC da luta pelo passe livre. Bem, boa tarde a todos vocês. Pessoal, obrigado pela cooperação de vocês. Aí a gente sabe do calor e tudo, mas a gente agradece a ajuda de vocês nesse sentido. Daremos início, então, à audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa. Presidirá os trabalhos o senhor presidente dessa comissão, deputado Chico Leite. Boa tarde a todos. Eu pediria um pouco de silêncio para que nós possamos dar início à atividade. Essa é uma atividade de fundamental importância, porque dessa audiência pública nós vamos extrair as sugestões para a elaboração de um projeto definitivo. Então, a participação dos estudantes, de professores, de pais, é fundamental. Exatamente por isso eu pediria um silêncio para que nós possamos ouvir todas as propostas, para que nós possamos fazer um debate realmente produtivo. Eu vou iniciar compondo a mesa de trabalho. Eu primeiro gostaria de chamar o colega deputado Paulo Tadeu, ouvidor desta casa, vice-líder do PT e coautor dessa audiência pública. Gostaria também de chamar para compor a mesa o promotor de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Distrito Federal, o doutor Marcos Donizete Sampar. Também gostaria de chamar para compor a mesa o promotor de Justiça da Promotoria de Defesa da Educação, doutor Alexandre Pucci. Para compor a mesa ainda, eu gostaria de chamar o senhor secretário adjunto de Transporte do Distrito Federal, o doutor Januário Elcio Lourenço. Gostaria ainda de chamar o senhor representante das empresas de transporte, o senhor Cláudio Antônio Fontes Guedes. Também, para completar então a nossa mesa, representando o presidente do Sindicato dos Rodoviários, que não pôde comparecer justificadamente, o senhor Lúcio Lima, que é diretor do Sindicato dos Rodoviários. Bom, gente, repetindo, eu pediria, dada a fundamental importância para a implantação do nosso projeto, o deputado Paulo Tadeu e eu desejávamos que houvesse muito silêncio para que nós pudéssemos ouvir e extrair as sugestões. Essa audiência tem uma seriedade fundamental.
Eu quero agradecer a presença de todos, a participação efetiva de todos, agradecer a presença dos convidados e gostaria de primeiro anunciar, segundo o regimento interno, como se dará audiência pública. Pela ordem, cada um dos componentes da mesa se pronunciará por 5 minutos. Por 5 minutos. Enquanto isso, perguntas poderão ser dirigidas à mesa, individualmente ou a todos, por escrito. Então, algumas pessoas vão recolher essas perguntas. Perguntas, sugestões, reivindicações, enfim. Essa manifestação por escrito. A audiência pública, segundo o regimento da Casa, ela não prevê a manifestação oral, mas nós vamos conversar com a mesa para que possamos, em homenagem ao silêncio que vocês estão fazendo e a participação efetiva, quebrar o protocolo para que haja manifestação oralmente da plateia. Tá certo? Deputado Paulo Tadeu, o deputado Paulo Tadeu, coautor dessa audiência, informa que a assessoria da comissão está preparando um telão lá fora para aqueles que por acaso não puderem, tiverem a chance de ingressar no recinto ou que acharem que está muito lotado, terem condições de acompanhar efetivamente o debate. Senhoras e senhores, estudantes, nós vamos, então, agora passar a palavra pela ordem. Passar a palavra pela ordem na análise do projeto. Bom, então, pela ordem, nós vamos passar a palavra a um por um dos colegas participantes do debate. Vamos começar, né? Vamos começar, está na hora. O centro do debate é a luta já antiga pela conquista do passe estudantil. Há na Casa, tramitando desde 1991, mais de 30 projetos de lei sobre o assunto. Alguns já arquivados, outros em plena tramitação. Há projetos que falam exclusivamente dos estudantes da instrução formal. Há outros que falam exclusivamente dos cursos técnicos profissionalizantes. Há outros projetos que falam exclusivamente dos alunos das escolas rurais. Há outros que falam exclusivamente dos alunos que moram à distância do local de ensino. Há outros que se referem exclusivamente ao trajeto casa-escola, sem incluir outros como biblioteca. Esse ano, o deputado Paulo Tadeu apresentou um projeto em abril referente ao
passe livre com ampliação para todos esses segmentos. Ainda na mesma época, nós apresentamos um projeto com idêntico escopo, ampliando para os estudantes dos cursinhos pré-vestibular. Verificamos depois que havia identidade entre o nosso projeto e o projeto do deputado Paulo Tadeu, que se refletia no projeto mais amplo de todos. Nós, então, tomamos a cautela de retirar o projeto, conversar com o nobre deputado Paulo Tadeu e unirmos esforços no sentido de que aquilo que acrescia do nosso projeto fosse apresentado ao dele como emenda. No que nós dois combinamos que só definitivamente apresentaríamos depois da audiência pública que se dá no dia de hoje, com a oitiva de todas as autoridades envolvidas e das entidades estudantis. De sorte que será um projeto sem autoria. Será um projeto cujo autor efetivo será o próprio beneficiário, ou seja, o estudante. Pois bem, em razão disso, do tema ser o passe livre, e de hoje, por obra desse tema, nós estamos reunidos aqui, não especificamente os projetos em andamento, os mais de 30 ou do deputado Paulo Tadeu, mas, efetivamente, aquele que, em definitivo, nós apresentaremos, porque é verdade, até hoje só circulou projeto, e inclusive aqueles que apresentaram ausentaram-se do debate, lamentavelmente. Então, o que nós queremos? Nós queríamos definir, ouvir a posição das autoridades, ouvir a posição dos estudantes e definir, para acabar com essa história de só ter projeto, e partirmos definitivamente para o passe livre estudantil. Então, dentro do tempo regimental, nós passaremos agradecendo enormemente pela presença nessa audiência. Nós agradecendo imensamente pela presença de todos. Nós vamos passar o primeiro orador, pelos 5 minutos regimentais, o nobre deputado Paulo Tadeu. Tem a palavra. Vossa Excelência quer falar daqui ou do público? Vossa Excelência tem a palavra. Bem, olha, eu quero, é claro, inicialmente parabenizar e agradecer a presença de todas as autoridades que se encontram aqui. A Secretaria de Transporte, o Ministério Público, o Sindicato dos Rodoviários, aqui o Sindicato das Empresas de Ônibus e, é claro, vocês, estudantes. E eu queria iniciar perguntando aqui se alguém aqui é contra a adoção do passe livre. Ótimo. Tem um apenas no universo de 400. Então, eu quero... Mas eu tenho certeza que no final dessa audiência, nem ele será contra o passe livre. Quero também dizer que a grande dificuldade que eu enfrento aqui na Câmara, eu, o companheiro Chico Leite, demais parlamentares, é que muitos deputados aqui falam que essa juventude, ela, de fato, não se preocupa com esse tema. E é por isso que uma companheira aqui disse no início que só existe projeto. E é verdade, só existe projeto. E por que esse projeto nunca se transformou em lei? Porque muitos não levam com a devida seriedade esse tema. Porque o tema do passe livre, mais do que meramente um passe livre para andar de ônibus, ele é um instrumento de inclusão social. Ele é um instrumento de desenvolvimento
da cultura e da educação do povo que mora nessa cidade. Eu quero aqui também dizer aos companheiros que eu sei das dificuldades que existem nas entidades estudantis para levantar essa bandeira e fazer com que essa bandeira seja vitoriosa. Eu sei das dificuldades, mas quero aqui parabenizar o Fórum do Passe Estudantil, o Passe Livre Estudantil, que está se construindo no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com uma das suas lideranças, o PAIC, que está aqui, e quero aqui assumir de público o seguinte, deputado Chico Leite, porque o Fórum tirou uma resolução no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que esse projeto tem que ser construído a partir de uma iniciativa popular dos próprios estudantes. E a primeira coisa que eu quero colocar para os companheiros é o seguinte: eu não tenho nenhuma preocupação com a autoria de projeto. Se a autoria é de A, de B, de C, isso não me interessa nesse momento. O que me interessa nesse momento é a gente fazer uma luta séria, muito séria, com a seriedade que ela merece, para garantirmos a vitória que ela necessita. E eu estou disposto, já coloquei exclusivo para o PAIC, a abrir mão da autoria do projeto, para que de fato se coloque aqui na Câmara Legislativa um projeto de autoria dos estudantes do Distrito Federal. Por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida que nós parlamentares aqui nessa casa, temos que ser instrumentos dos interesses da população. E não o inverso. A população e os estudantes não podem se transformar em instrumento de interesse de nós parlamentares. E nós parlamentares é que temos que ser instrumento de vocês. Por isso abro mão para que, de fato, o fórum que hoje se constitui nessa cidade possa construir esse projeto vindo de vocês, estudantes, para que a gente possa aprovar aqui na Câmara Legislativa como um projeto de iniciativa popular. Quero companheiros e companheiros, quero dizer a vocês o seguinte: qual é a diferença real dessa mobilização, desse projeto que nós apresentamos, companheiro Chico Leite, para os projetos anteriores? Porque os projetos só ficaram como projetos porque eles nunca apresentaram a viabilidade econômica. E eu quero dizer qual é a diferença desse projeto apresentado agora, que nós estamos abrindo mão para que o Fórum possa construir com vocês um projeto de iniciativa popular. E é uma coisa muito fácil de se entender. Hoje, 2/3 do que é pago para que vocês possam ter esse vale, esse passe estudantil, 2/3, quem paga não é nem o governo, nem é as empresas de transporte. Quem paga são os usuários do transporte público. Portanto, seus pais, portanto, vocês mesmos, são vocês que pagam. Então, 2/3, quem paga é a sociedade. O outro 1/3 desse passe estudantil, quem paga são vocês, não é verdade? E, aliás, gente, olha, cá para nós, é um desrespeito completo essa história desse chamado passe estudantil. Porque muitos de vocês, quando precisam comprar, têm que enfrentar filas quilométricas, são exigidos documentos, como, por exemplo, o carnê do IPTU. Ontem o PROCON esteve aqui na Câmara Legislativa discutindo essa questão e disse que no transporte coletivo de Brasília, o maior número de queixas que existe lá, por incrível que pareça, não são queixas vindas dos usuários do transporte, mas são queixas dos estudantes quando eles precisam recorrer às empresas para comprar o chamado passe estudantil. É a grande queixa que existe, é o maior número de críticas e queixas do PROCON. O que demonstra que esse tal de passe
passe estudantil hoje é uma falácia, ele não funciona. E ele favorece a meia dúzia, na minha opinião, de empresários. Eu acabei de sair daqui da CPI da educação. Acabei de sair daqui da reunião da CPI da educação, que aliás está acontecendo aqui do lado. Só para vocês terem uma ideia, o governo do Distrito Federal gastou no ano de 2004, no ano passado, 28 milhões de reais para transportar estudantes. Com a série de críticas, com a série de irregularidades e imoralidades. Ele gastou 28 milhões. Para fazer obras, como, por exemplo, reforma de escolas, construção de escolas, o governo gastou 22 milhões. Então, se gasta mais com o transporte de estudantes no Distrito Federal hoje, que com construção e reforma de escolas. E o que é pior, esse tal de transporte de estudantes se tornou no verdadeiro esquema de corrupção no Distrito Federal. E a proposta do passe livre, na minha avaliação, ele vem resolver tudo isso, companheiro Chico. Resolver os desmandos na área da Secretaria de Educação. Ele vem resolver, inclusive, o fim desse aproveitamento que as empresas de transporte têm no Distrito Federal com a venda do chamado Vale Transporte. Que, aliás, apesar de tudo isso, as empresas aqui reclamam diariamente que estão vivendo uma situação quase que falimentar diante do crescimento da pirataria, diante do crescimento do transporte alternativo, etc, etc. E quando a gente propõe que esse um terço que é pago por vocês hoje, apenas um terço da passagem, seja pago pelo poder público, nós estamos falando isso em cima de dados concretos, números concretos. Nós não estamos fazendo aqui gracinha nem demagogia. Tem recurso no Distrito Federal hoje para que o governo e, portanto, os cofres do Distrito Federal possam arcar com esse valor. Garantindo, inclusive, com que as empresas diminuam o custo operacional na venda do Vale Transporte e mais, poderá, inclusive, com esse valor, salvar o já combalido transporte público de Brasília. Por isso eu quero, inclusive, chamar aqui o apoio até dos empresários, para que eles apoiem esse projeto como um projeto de caráter social e econômico, inclusive, para o Distrito Federal. Quero mais, só para dar alguns dados para vocês. A estimativa inicial é que nós gastaríamos aproximadamente 70 milhões ano. 70 milhões ano com a adoção do passe livre no Distrito Federal. O governo gasta só com publicidade, programada para esse ano, 150 milhões de reais. Então seria 70 milhões para garantir o passe livre estudantil. Enquanto isso, o governo gasta 150 milhões com publicidade. Então dá para tirar metade da publicidade e fazer isso. O Ministério Público, com muita seriedade, está trabalhando em cima do chamado Instituto Candango de Solidariedade e os contratos fraudulentos. Nos últimos anos foram gastos com esses contratos do ICS aproximadamente 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais através do Instituto Candango, e o Ministério Público vem fazendo um trabalho muito sério com relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, o metrô de Brasília, nós gastamos, o Distrito Federal, o governo, 1,3 bilhão de reais. 1,3 bilhão de reais para fazer um metrô que não funciona direito, que não atende os interesses da população e, pior, dá um prejuízo de 6 milhões ano. Um outro número que eu quero passar para vocês. O governo gasta com patrocínio e apoio de atividades, como, por exemplo, aqui a feira de exposição aqui agropecuária. O governo tem gasto, no somatório aí de anos, muito mais do que 1 milhão, 2 milhões de reais no apoio a essas feiras. O PRB, a SEB, a CAESB, empresas estatais do Distrito Federal, gastam também recursos com patrocínio, etc, muito superiores, mas muito superiores ao necessário para a gente garantir o passe livre estudantil no Distrito Federal. Então eu quero dar esse número para vocês, para mostrar que tudo que foi feito até agora foi feito com muita seriedade. Com muita seriedade. E mais, que essa campanha do passe livre, eu quero dizer o seguinte, que só iniciamos ela porque nós temos certeza absoluta que essa é uma proposta séria.
A Secretaria de Transporte, Chico, só para concluir, disse para mim agora ali mais cedo, que um dos grandes receios é o controle real desse Vale do Transporte, para que não haja falsificação, para que não haja malandragem, para que um projeto bom e interessante caia na mão de aproveitadores. E eu tenho aqui que quero me somar com a Secretaria de Transporte, no sentido de conseguirmos criar instrumentos legais que possibilitem a gente adotar esse instrumento, mas de maneira muito séria, muito transparente e muito honesta, porque esse é um projeto sério. Então, quero aqui agradecer a todas as escolas, a todos os alunos que estão aqui. Tenho certeza absoluta que se vocês levarem essa luta com seriedade que ela merece, nós poderemos conseguir, com certeza, uma vitória no Distrito Federal, como já aconteceu, se eu não me engano, em Florianópolis, e em outras cidades, Rio de Janeiro, né? Em outras cidades do país, que é fruto da mobilização do Fórum Nacional do Passe Livre, que, aliás, aqui nós temos representantes. Eu quero apenas, terminando mesmo, queria citar aqui as escolas presentes. Então, eu queria aqui citar as escolas de Planaltinas, que se encontram aqui, de Planaltina. Então, o Centro de Ensino Fundamental 03, o Centro de Ensino Fundamental 05, o professor Washington e o professor Gilson, o Centro de Ensino Médio 01, todos de Planaltina. De Sobradinho, o Centro de Ensino Fundamental número 5, o Centro Educacional número 3, o Centro Educacional número 4, o Centro Educacional número 2, a ONG Cataventos, o Grupo Cultural Batucatá, o Centro de Ensino Fundamental número 1, de Itaguatinga, o CEAB, o EIT, a UBS, que se encontra aqui, o Centro Educacional 6 de Ceilândia, o Centro de Ensino número 15 de Ceilândia, o Centro de Ensino Médio número 3 do Gama, o Centro de Ensino Médio número 1 do Gama, o Centro de Ensino Fundamental número 1 também do Gama, e também o Centro de Ensino Fundamental número 10 do Gama. Do Recanto das Emas, Colégio Reação, o Grupo Country, Killer, Wester. Lá de Santa Maria, o Centro de Ensino Médio 417, o Centro de Ensino Médio 404, o Centro de Ensino Fundamental 416, a Federação dos Estudantes Secundaristas de Brasília, o Pablo, que é também presidente dessa federação, enfim, está aqui também a UNE, está aqui as entidades também do ensino superior, e, portanto, companheiro Chico, demais autoridades dessa mesa, essas as minhas intervenções nessa audiência pública, a primeira audiência pública realizada nessa legislatura e, se quiçá, e se brincar, na Câmara Legislativa do Distrito Federal com relação a esse tema. Quero também agradecer a presença da Universidade de Brasília, né, o DCE da UNB, que se encontra aqui também com a gente. Então, era essa as minhas ponderações, agradecendo a presença de todos e, é claro, dos próprios estudantes. Muito obrigado. Dando continuidade então à nossa audiência, eu quero passar a palavra recordando o tempo ao senhor secretário adjunto de Transporte do Distrito Federal, doutor Januário Elcio Lourenço. Doutor Januário pode usar o púlpito também. Palavra de Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir, novamente, a toda a nossa turma, dada a importância, a relevância do tema, muito silêncio, para que nós pudéssemos ouvir, para que nós possamos ouvir o senhor secretário adjunto de Transporte. Palavra de Vossa Excelência. Nós gostaríamos de deixar bastante claro, de início, que a possibilidade de que o sistema de transporte público receba um recurso de fora do próprio sistema, porque, como bem esclareceu o senhor deputado, o passo estudantil hoje é pago pelo outro usuário. Portanto, a tarifa sobe. Quer dizer, você tira de um lado, sobe de outro. Então, a possibilidade de uma gratuidade ou de um desconto ter cobertura do Tesouro para o sistema de transporte é muito bom. Não me cabe, não é minha área, discutir a questão orçamentária. Isso é um outro setor do governo que tem que avaliar o impacto deste valor que vai ser pago.
Mas vejam bem uma questão. Vocês, como estudantes, não vão se beneficiar exclusivamente do passe. Eu estudei até antes da universidade toda a minha vida ganhando passe estudantil em São Paulo. Só que eu paguei colégio. Então eu ganhava de um lado e perdia do outro. Eu só vim pegar a escola gratuita na UNB quando eu estava já em Brasília há muitos anos atrás. O que acontece com o recurso que vai ser alocado para a cobertura deste passe? Ele precisa ser bem controlado. Senão, automaticamente, alguém, que não são vocês, vai ficar com esse dinheiro. No momento em que, hoje, na forma que nós trabalhamos, simplesmente se identifica pela carteirinha, nós não sabemos se foram 2 ou 10 ou 100 viagens feitas ali naquele dia, naquele ônibus. No final do mês, as empresas podem chegar com um relatório dizendo: eu transportei 150 mil estudantes. Nós não sabemos. Em função disso, o pagamento que vai ser feito a eles pode ter uma dimensão que não é verídica. Nós já tivemos um DF, um chamado Caixa Único, que teve que ser eliminado em 1992, com a Lei 239, porque o descontrole nos levou ao momento que, cada mês, o preço era maior, e maior, e maior. E o recurso que poderia ir para uma escola melhor, para material didático, para merenda escolar e tantas coisas, ele começou a ser prejudicado. Então, conversei já com o deputado Tadeu, com o deputado Chico Leite, esclarecendo o seguinte: a Secretaria de Transporte plenamente apoia a iniciativa, mas gostaria de que nós analisássemos com cuidado a forma do controle desse passe. Veja que os recursos terão que ser colocados no orçamento. Se esse projeto não estiver no orçamento do ano que vem, aí ele vai para muito mais tempo. E nós pretendemos a bilhetagem eletrônica, que é uma forma que garante você, sem risco nenhum, para um prazo breve. Então, é uma das formas que permitiria resolver o controle e viabilizar para vocês um passe livre e não para o empresário ou intermediário, um atravessador que iria aproveitar do projeto que agora está sendo elaborado. Então, da Secretaria de Transporte, esta é a única recomendação. Nós nos colocamos à disposição da Câmara para ajudar na redação, discutir em detalhes técnicos e ajudar a implantação desse passe livre. Eu quero, antes de passar adiante, eu quero elogiar a posição do senhor secretário Januário, colocando aqui que a Secretaria de Transporte, com controle, é a favor do passe livre estudantil. Nós ficamos muito satisfeitos. Salva de palmas para o senhor secretário. É um compromisso que ele assume hoje conosco aqui. Muito obrigado, senhor secretário. Eu quero, então, dando continuidade à nossa audiência pública, passar a palavra ao senhor representante ao senhor representante das empresas de transporte coletivo, o senhor Cláudio Antônio Fontes Diegues. Vossa Excelência pode falar do púlpito ou da mesa onde está. Senhor presidente, o deputado Paulo Tadeu, demais componentes da mesa, nossos agradecimentos por podermos participar dessa audiência pública na presença dos estudantes. Vai ser um pouco guevarista, porque talvez eu seja a exceção aqui nesse momento, porque eu gostaria de ser bastante sincero com todos os presentes aqui. E, então, apesar de considerarmos o mérito do projeto, o apreço que nós temos pelos estudantes, o nosso posicionamento, a princípio, é contra por vários aspectos.
alguns aqui já destacados pelo nosso secretário adjunto, doutor Januário, que é a questão do controle. Nas palavras do deputado Paulo Tadeu, ele falou sobre as reclamações que existem da compra de passe de estudante, as exigências que as empresas estão fazendo, que são exigências que às vezes não são propriamente em defesa da empresa, mas em defesa do próprio usuário, porque, lamentavelmente, numa gama muito grande, às vezes a gente encontra aqueles que querem fraudar ou que querem comprar passe de estudante sem ter o direito de comprar o passe, né? Então, às vezes forjam residência, porque a lei diz que é mais 1 quilômetro, então a pessoa mora ali, mas quer lá. E quanto à inclusão social, nós achamos também, aí o doutor Januário falou a respeito também, que ele disse que recebia passe, mas pagava o colégio. Nós temos colégios que não são pagos e que também então poderiam receber os passes pagos pela comunidade, pelo Estado, para que a comunidade usuária não precisasse aumentar a tarifa. Então, essa inclusão de forma total pode levar também a uma situação de poder aquisitivo, ou pessoas que vão para a escola de carro, ou vão no ônibus escolar, comprarem também passes estudantis e aumentar a participação do passe estudantil com 1/3 de diferença, e isso aumentar a tarifa para o usuário. Então, são esses detalhes que a gente precisa tomar conta. E com o controle, nós achamos que só será possível no momento que se estabelecer a automação do sistema. Isso nós podemos assegurar a vocês, que desde 1995, as empresas vieram desenvolvendo um projeto nesse sentido, que custa milhões de dólares, não se pode nem falar em reais nesse caso, são dólares mesmo. E esse projeto ficou pronto em 2002, foi entregue à Secretaria de Serviços, da Secretaria de Transporte. Depois ele foi feito uma sintonia fina e entregue mais uma vez até a Secretaria de Transporte. E nós estamos esperando uma definição governamental no sentido do que é que vai ser o transporte coletivo do Distrito Federal a partir desse momento, que é uma crise em que se fala que existe um projeto que deverá ser financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí nós colocaríamos esse projeto. Então, eu acho que seria o momento de se estudar, de se avaliar e regulamentar realmente o que é o passe livre, para que não haja fraude. É lamentável a gente falar essa palavra, mas temos que falar, que não haja fraude, que não hajam desvios de uso, que não haja muita facilidade para que o estudante comece a se deslocar, que não seja propriamente para a educação. Ele pode se deslocar para o colégio, depois para uma aula específica, entendeu? Para um cinema, que é uma parte da educação, a parte cultural da educação, para um teatro, a qual ele já tem uma meia entrada. Veja, nesses outros lugares não há passe livre, né? A não ser quando há alguma promoção sobre isso aí. Então, nós achamos que isso aí é muito prematuro, mesmo que seja com o aporte do governo. Nós temos uma experiência atual com relação ao estudante rural, que recebe um passezinho de graça. Como o doutor Januário falou também, às vezes falta o recurso, ou o recurso não vem na hora certa. Então, por exemplo, hoje, com relação aos passes rurais, o governo está devendo às empresas há mais de 1 ano e meio e não paga. Isso aí faz falta e acaba aumentando uma tarifa também. De qualquer forma, nós achamos que é prematuro, no momento somos contra. Primeiro precisamos definir os rumos do transporte coletivo do Distrito Federal, entendeu? Fazer a reformulação desse transporte. Aí, a partir daí, podemos estudar, porque, além do apreço que nós temos pelo estudante, nós não conhecemos nenhum país desenvolvido que não seja através da educação e da justiça. Obrigado a você.
Por favor, vamos dar continuidade aos trabalhos. O debate é fundamental para que nós consigamos implantar o que desejamos. Então, antes de passar ao próximo orador, eu gostaria de anunciar as entidades presentes. O Paulo Henrique Araújo Dias, que é presidente da União dos Estudantes Secundaristas Planaltina. O Leandro Nunes de Souza, que é diretor da UBS. O Pablo Valente, que é presidente da Federação dos Estudantes Secundaristas de Brasília. O presidente Silmara Leandro, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. O Movimento de Juventude Evoluir. O Paulo Henrique do Santarém, que é do Movimento pelo Passe Livre do Distrito Federal. A Aline André Soares, presidente do Comitê pelo Passe Livre de Taguatinga. Nós queremos agradecer imensamente a presença das entidades. Passaremos agora ao próximo orador. O senhor Lúcio Lima, diretor dos Sindicatos Rodoviários e presidente da CNTT. Por gentileza, o senhor pode falar daqui ou do público? Boa tarde, a mesa, deputado Chico Leite, deputado Paulo Tadeu, demais membros da mesa. Primeiro, parabenizar a iniciativa, de fundamental importância. Eu acho que esse é o papel da Câmara Legislativa, em que pese outros deputados terem apresentado o projeto, mas somente esses dois nobres deputados tiveram a capacidade, a coragem de vir aqui debater de fato essa questão. Boa tarde aos estudantes. Estou vendo aqui, observando o gesto de cada um, e assim, certamente daqui a uns 5 anos, daqui a 8 anos, o Brasil vai estar bem melhor, Brasília vai estar bem melhor, porque os estudantes de hoje estão aprendendo a reivindicar, aprendendo a lutar pelo aquilo que acha que é direito. Com relação ao passe livre, os rodoviários de Brasília têm uma posição clara. Nós somos a favor, sim, do passe livre para os estudantes. É evidente que nós que somos trabalhadores do sistema, e aí cada um aqui conhece o cobrador, o motorista que os transportam diariamente, algumas questões eu acho que tem que ser levantadas até no sentido de contribuir aí para os autores dos projetos. Nós temos acompanhado na imprensa, e aí o rodoviário, ele não é apenas rodoviário, ele também é estudante, ele tem filho estudante, ele tem irmão estudante. Eu quero crer que aqui deve ter parente, algum filho de rodoviário, certamente, aqui no meio desses alunos. Então, além de rodoviários, são estudantes. Então, a gente está meio que igual o marisco, entre a onda e o rochedo. De qualquer forma, nós sabemos que o governo, as autoridades competentes, têm a obrigação, o dever de dar educação para a população, e essa questão do passe livre, a mobilidade, para que o aluno saia de casa e chegue na escola e volte para casa, isso é de fundamental importância, principalmente para aqueles alunos de baixa renda que sequer, às vezes, o pai ou a mãe está empregado. Normalmente, não tem condição. Agora, de onde que virá esses recursos? Aqui no projeto, aqui já está. E aí, em Brasília, nós temos um problema, não é um problema só de Brasília, de que se cria muito passe livre. Hoje nós temos aqui os rodoviários, que é um exemplo, tem a Polícia Militar, Bombeiro Militar, Correios, tem outro, esse projeto que está sendo apresentado agora, tem outros projetos de tramitação nessa casa, onde institui passe livre. A maioria dos projetos diz o seguinte: dá passe livre para mulheres gestantes a partir do 8º mês e tal, mas não diz de onde que vai vir a receita. Então, o que acontece? No momento que você... e aí, normalmente, encontra-se o caminho mais fácil. O que é? Joga na tarifa. Joga na tarifa. O que acontece? Você deixa de pagar hoje 30 centavos no seu passe livre, mas o seu pai e sua mãe ou seu irmão está pagando na tarifa. Ou seja, você deixa de pagar enquanto é estudante, mas joga para a população. O que acontece hoje? A tarifa de Brasília, uma das mais caras do país, R$ 2,50, quer dizer, uma tarifa muito cara, e que a população, boa parte, hoje, 37 milhões de pessoas no país, deixaram de andar de ônibus porque não tem condição de andar, por conta da tarifa ser muito cara. Estão andando de bicicleta, estão andando a pé, estão dormindo no trabalho, porque a tarifa está muito cara. Então, há que se resguardar esse direito de
tirar de um outro setor que não seja jogar na tarifa. Com relação aí à relação direta com os nossos trabalhadores, é a questão se o passe livre vai ser, que pelo projeto que está aqui, apenas apresenta a carteirinha e mais o documento da escola, a frequência, para poder ter direito ao passe livre. Queria dizer para os alunos e para os nobres parlamentares que isso vai sobrecarregar por demais os nossos trabalhadores, principalmente os cobradores. Evidentemente que não dá para você deixar, igual está acontecendo hoje, nós temos acompanhado isso pela imprensa, de que o aluno vai lá 4, 5 vezes na venda de passe das empresas e volta para trás dizendo que está faltando algum tipo de documento. E aí, como foi dito no início aqui, que estão pedindo inclusive IPTU. Ora, se a lei diz que é 4 ou 5 documentos, todo mundo vai saber quais são os documentos que terão que ser apresentados, que vão levar esses documentos, e a empresa nenhuma tem o dever, tem o direito de recusar esse documento. Sem identidade, CPF, água de luz e endereço, esses quatro documentos e ponto final. Chega lá, concede-se o passe livre. Nós sabemos que aqui e acolá aparece má fé, mas o certo seria esse. Manter o passe livre é de graça para os estudantes? Sim, tem que ser. Agora, manter o ticketzinho, o papel, democratizando a compra de passe, porque não dá para você ir lá 4, 5 vezes e ficar atrás de documento em casa. Mas, se tiver que entregar a carteirinha para o cobrador, vai sobrecarregar demais o cobrador. No momento de pico, na hora que tem, na porta de uma escola, por exemplo, que tem lá 20, 30 alunos para entrar, vocês imaginam o cobrador conferindo a carteirinha do estudante, olhando para a cara para ver se é ele mesmo, olhando o documento da frequência do colégio e ainda tiver que passar troco para algum passageiro comum que porventura esteja no meio dos estudantes. Então isso, para nós, é impraticável. O secretário já falou e nós falamos com conhecimento de causa, porque nós lidamos diariamente. Eu já fui cobrador de ônibus e sei como é que funciona. Então, passe livre, sim, de graça para o estudante, que o GDF banque isso com a receita, que não seja da tarifa e que mantenha o papelzinho para que o cobrador tenha mais agilidade, inclusive, para facilitar a vida de vocês, com a democratização da compra de passe por parte das empresas. Um abraço dos rodoviários, muito obrigado. Bom, antes de dar continuidade aos nossos trabalhos, eu quero anunciar a presença dos diretores do Sindicec, que estão apoiando a atividade, o André e o Robson. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu passo a palavra para o nosso próximo orador, o doutor Marcos Donizete Sampá, que é promotor de justiça da Promotoria de Defesa da Educação. Vossa Excelência pode falar daqui ou do público. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de um pouco de silêncio, gente, para que nós pudéssemos ouvir a opinião do Ministério Público. Gostaria de cumprimentar todos os componentes dessa mesa, na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Chico Leite. Gostaria de cumprimentar os alunos todos aqui presentes, os pais e todas as demais pessoas que estão aqui. Gostaria também de parabenizar a iniciativa dessa casa, dos deputados Chico Leite e Paulo Tadeu, e dizer da preocupação do Ministério Público com a questão dos passes estudantis. Nós que estamos na Promotoria da Educação, já há aproximadamente 2 anos, nós recebemos diariamente alunos, pais de alunos, reclamando da vedação ao acesso ao passe estudantil. Então, conhecemos, sim, de perto a situação que está sendo vivenciada pelos estudantes aqui no Distrito Federal. Isso nos preocupa. E tanto é assim que o Ministério Público instituiu uma comissão que está tratando do transporte público no DF e o passe estudantil está inserido nessa comissão para que nós façamos estudos, façamos um diagnóstico em conjunto com todos os segmentos envolvidos, para que essa situação não continue mais. Nós sabemos também a dificuldade que é a habilitação do estudante para a compra do passe, as filas intermináveis, o rol de documentos que, no mais das vezes, é exigido.
Sabemos também da precariedade dos controles que as empresas adotam no tocante ao uso de até 4 passes ou mais de 4 passes por dia. Isso tudo tem resultado, salvo raríssimas exceções, em prejuízo para os estudantes. Eu não gostaria de me manifestar por hora quanto ao mérito do projeto em discussão, até porque a minuta, eu apenas tive conhecimento integral do texto na tarde de ontem, então não ousaria, nesse primeiro momento, entrar no mérito do texto que está sendo proposto. O fato é, o atual sistema não funciona. Ele precisa ser mudado. E o foro, embora eu tenha feito menção aqui, a preocupação do Ministério Público com essa questão do passe estudantil, em garantir o acesso dos estudantes, o acesso assegurado constitucionalmente à escola, o foro legítimo para se discutir e onde a decisão fundamentalmente compete à Câmara Legislativa. Então, cabe à Câmara Legislativa, sim, tomar a dianteira dessa questão e, em conjunto com o GDF, em conjunto com a sociedade, com os demais segmentos envolvidos, propor a solução definitiva dessa questão. Para não me estender por hora, eu diria o seguinte, deixaria a título de indagação, pelo que eu pude ler rapidamente, do projeto, né, em discussão. Por que não se estender o passe estudantil ou o vale estudantil ao sistema de transporte alternativo? Porque o projeto mantém só o sistema público coletivo, que seria os ônibus. E por que não se estender também os passes às vans? Pois é sabido que hoje no Distrito Federal, boa parte dos passageiros são transportados pelo sistema alternativo. Então, essa indagação que eu deixaria nessas palavras iniciais, e por hora, muito obrigado. Dando continuidade, então, à nossa audiência, eu passo a palavra ao doutor Alexandre Pucci, promotor de Justiça e Defesa da Educação. Vossa Excelência pode falar daqui ou do público? Boa tarde para vocês. Gostaria de parabenizar a mesa, mais uma vez, pela iniciativa, né, inovadora. Parabenizar vocês pelo interesse, pelo engajamento nesse projeto, nessa discussão. Tá? Como último palestrante, como último integrante da mesa e como trabalhando junto do Dr. Marcos na mesma promotoria, na verdade eu não tenho nada a acrescentar e trazer de novo para vocês. Tá? A promotoria conhece os problemas enfrentados pelos alunos, tá? Suspensão dos passes estudantis, por exemplo, sem que vocês tenham direito de defesa, tá? O uso que vocês não usam 4 por dia e é dito que vocês usam, porque isso há um comércio paralelo do passe que vocês utilizam, por exemplo, na van, tá? Poderia se estudar a possibilidade de um número mensal, de um limite mensal, mas não um limite diário de uso de passes. E fica a responsabilidade de vocês usar a quantidade de passes por dia que acham necessário, organizando isso por mês. Tá? Coloco mesmo, fiz uma análise superficial também no projeto, coloco a mesma questão do Dr. Marcos, tá? Já que é um sistema reconhecido juridicamente, tá? Por que não expandi-lo a possibilidade que vocês utilizem esse passe livre a vans, tá? Sistema alternativo de transporte, tá? Seja de condomínio ou não. Questão que os outros palestrantes colocaram quanto a cuidado que a Câmara Legislativa deve ter, os nobres deputados, quanto aos meios para que não haja fraude na utilização desse benefício, tá? Para que a gente não retroaja num ganho que vocês vão ter. Tá? Questões outras que não podem ocorrer é vocês serem punidos pela própria empresa que te dá o passe. Tá?
Então, essa autoridade competente para eventualmente aplicar uma penalidade não pode ser a empresa de ônibus que lhe fornece o passe. Ela já tem uma certa restrição, uma dificuldade para você adquirir o passe, tá? E vez ou outra, por alguma irregularidade, te suspende o passe por um julgamento feito por ela mesma. Tá? Então, essa é outra alternativa que não pode ser adotada, tem que ser suprimida. Tá? Há dificuldades outras tantas que são de conhecimento que a gente vem, dentro do possível, tentando minimizar e facilitar para vocês, dentro da realidade que está. Certamente o passe livre é um ganho, é uma forma de acesso à educação e às instituições culturais, inclusive, cinemas e teatros e tudo mais. Tá? Então, parabenizo aos deputados, agradeço a oportunidade de falar, tá? E a vocês, mais uma vez, pelo engajamento que tem nesse projeto. Muito obrigado. Tá certo. Bom, eu vou proceder ao encerramento antes da saída do SEMAB e, em seguida, combinamos aqui à mesa que quebraremos o protocolo para que as audiências públicas elas não admitem a participação popular, mas apenas parlamentar, o que é um equívoco na casa. Nós, inclusive, estamos tentando mudar o regimento a esse respeito. Mas nessa, especialmente, como é fundamental que o projeto seja de autoria dos estudantes, nós vamos abrir para a fala de 2 minutos de cada representante de entidade presente, as que eu li. Apenas de 2 minutos. É uma quebra do protocolo, né, que nós vamos fazer a pedido das entidades e por consenso extraído da mesa dirigente dos trabalhos. Então, eu vou, agora, nesse momento, fazer uso da palavra. Vou usar o público, diz que baixinho, se ficar sentado ali não é visto por ninguém. Bom, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar com muita satisfação todos os que atenderam o nosso convite. Todos. Os colegas promotores, o senhor representante das empresas, o doutor Diegues, o secretário adjunto, o Lúcio, representante da entidade dos sindicatos rodoviários, agradecimento ao Simpro, ao Sincé, às entidades estudantis, especialmente a todos vocês que são os grandes destinatários da medida. Há um equívoco no debate do passe livre há muito tempo. E eu queria anotar esse equívoco aqui. E talvez seja por isso que, quando eu aqui cheguei, nessa casa, nós já tínhamos mais de 30 projetos de lei em trâmite, mais de 30 acerca do passe estudantil, e não dava em nada. É porque eu acho que há um equívoco. O passe estudantil sempre foi tratado como gratuidade, como bondade do Estado, como bondade das empresas. O passe estudantil sempre foi tratado do plano dos transportes. No plano diretor dos transportes, o passe estudantil sempre foi tratado na relação entre os trabalhadores do transporte e as empresas e a classe patronal. Esse, na minha opinião, minhas queridas e meus queridos, é o grande equívoco. O passe estudantil tem que ser tratado como acessibilidade à educação. Na verdade, é impossível que nós possamos oferecer uma escola pública de qualidade, a biblioteca, o local para o trabalho de pesquisa, se nós não pudermos oferecer acesso a esses lugares. E um governo que gastou 101 milhões de publicidade ano passado tinha que ter investido na educação, fundamentalmente. Nós não queremos
que saia do bolso do trabalhador, não. E nem queremos, já tive a oportunidade de dizer, que saia do lucro das empresas, embora eu entenda que, como é atividade essencial, todos aqueles que participam de atividade essencial têm a obrigação de contribuir. E sabe por que contribuir? Porque quando eu dou acesso à educação, eu diminuo a violência. Quando eu dou privilégio, quando eu dou preferência à educação, eu aumento a demanda de empregos e aumento a perspectiva do jovem de ser feliz. Pois bem, nós desejamos, como somos a favor da escola pública, gratuita, de qualidade, sempre fomos a favor. Nós entendemos que a luta pelo passe livre é a luta pela educação. A luta pelo passe livre é a luta pela gratuidade da educação, pela qualidade da educação e pela publicização da educação. O dinheiro que vai para a publicidade, o dinheiro que vai para as obras faraônicas, o dinheiro que vai para a corrupção da Secretaria de Educação, os desvios hoje apurados pela CPI da Educação, tem que ir para o pagamento do passe livre. Agora, uma coisa é instituir o passe livre como acesso à educação. Outra coisa é como nós vamos materializar isso. Nós não vamos deixar de instituir o passe livre porque precisamos ter preocupação com a materialização. É claro, primeiro, nós temos que ver qual é a fonte. A fonte é o Estado. É o Estado que tem que pagar essa dívida. Porque isso é investimento. Se eu dou oportunidade ao jovem, eu depois posso cobrar pelo erro. Hoje, quando eu escuto falar sobre juventude, é sobre redução da maioridade penal, é sobre pena de morte. É todo mundo querendo cobrar pelo erro, sem dar chance ao jovem de acertar. Só se pode cobrar pelo erro. Só se pode cobrar pelo erro se antes se der a chance à nossa adolescência e à nossa juventude de acertar. Então já disse qual é a fonte. Como é que se vai controlar? É preciso haver controle. Eu não defendo que o controle seja do trajeto, porque entendo que o estudo não se resume à escola. O estudo vai à biblioteca, vai ao teatro, vai à cultura, vai ao esporte. Então é impossível a redução do trajeto. Agora tem que haver controle. Para isso, o Estado deve se aparelhar para controlar. O Estado não pode dizer que não fará, porque não tem como controlar. O Estado deve dizer, farei, e estabelecerei os mecanismos de controle. E aí nós apoiaremos integralmente. Por último, minhas amigas e meus amigos, minhas companheiras e meus companheiros. Por último, há muito tempo a gente vem nessa luta, muito tempo. A gente vem na luta para evitar a centralização da venda dos passes, com a humilhação de pais e estudantes, como se fosse um favor. A gente vem na luta para a ampliação do acesso às linhas, acabar com essa história dos 2 passes diários. A gente vem na luta intensa para que esse direito seja democratizado. Agora a gente vem na luta. A gente, e aqui falo de mim, do deputado Paulo Tadeu, porque eu apresentei um projeto e retirei o meu projeto para que o do deputado Paulo Tadeu fosse o projeto de lei. Eis que projetos de lei não têm autores. O autor é o destinatário, é o beneficiário do serviço. Mas nós, eu, o deputado Paulo Tadeu, entramos na luta, porque até hoje, muitos daqueles que só apresentaram os projetos, na verdade, eram defensores do lucro das empresas e apresentaram o projeto, na verdade, para esconder o verdadeiro propósito. Qual era o propósito? Eu apresento o projeto, nenhum daqueles que luta pelo passe livre apresentará, e aí o passe livre jamais passará.
esse mesmo deputado que tem dito que apresentou o projeto, sumiu com um projeto de nossa autoria, que defendia o estacionamento público e gratuito nas universidades. Nós tivemos que oferecer representação a respeito, porque aqui ele é defensor das escolas particulares. Todos sabem disso. Não é defensor do ensino público gratuito como nós. É lamentável que tenha sido convidado para essa audiência e que não tenha tido coragem de vir aqui. Quem não tem coragem de debater é porque defende interesses tão escusos que não pode confessar os interesses. Pois bem, eu então termino agradecendo a todos e observando que, como ninguém é dono da verdade, eu sou daqueles que não acreditam em heróis, em salvadores, eu sou daqueles que não acreditam em proprietários da verdade e acho que a paternidade deve ser do destinatário, do usuário, são as pessoas que devem guiar o seu próprio destino. Como acredito nisso, acho extremamente valiosa a audiência para que nós possamos colher todas as sugestões dadas e apresentarmos, se pudermos, pelos 24 deputados dessa casa, um projeto em comum, inclusive em combinação com o governo do Distrito Federal. Muito obrigado. Bom, então, por 2 minutos, eu gostaria, inclusive, que ficassem à frente, repetindo, nós estamos quebrando o protocolo da audiência pública, porque entendemos que nós aqui da mesa, da direção da mesa, nós entendemos que é fundamental que todos tenham oportunidade. Bom, então vamos à lista dos companheiros, das companheiras que vão falar por 2 minutos, né? Porque a mesa entendeu que, em homenagem ao comparecimento e à participação maciça, nós quebraríamos o protocolo para que todos tivessem a oportunidade de se manifestar através das entidades. Então, eu vou chamar aqui à frente e... 2 minutos. Por 2 minutos. Foi um consenso aqui da nossa mesa. Tá. Deputado Paulo Tadeu pede desculpa pela... Ele está se dividindo entre a audiência e a CPI da educação, que é fundamental. É lá que estão os recursos para o passe livre. Tá? Bom, primeiro, vamos chamar pela ordem de inscrição. Pela ordem de inscrição, o Paulo da UESP. Paulo da UESP. São 2, eu só queria lembrar que são 2 minutos. Queria lembrar que a audiência está sendo gravada e que todas as sugestões serão utilizadas na apresentação do projeto definitivo pelos 24 deputados e mais, que está sendo transmitido ao vivo. Paulo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria aqui cumprimentar todos os companheiros aqui, estudantes que estiveram aqui, tá? Que saíram dos colégios, que acharam que é importante a briga aqui pelo passe livre. Queria cumprimentar aqui toda a mesa, os deputados, os promotores e todos os representantes aqui. Galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que o passe livre não é um instrumento de inclusão na educação. A gente não tem que ficar discutindo aqui como vai ser implantado, por quê, com quem não. A gente tem que lembrar que os estudantes precisam e merecem essa luta. O passe livre, a gente não pode ficar pensando no passe livre só nos dias da semana, não. Porque o estudante, ele também tem que ter o passe livre no final de semana, para ir a outras atividades culturais. Porque o acesso à cultura é algo importante para os estudantes também. Inclusive nas férias, porque nós que estudamos aí nas cidades satélites, sofremos também com a falta de cultura e temos que nos deslocar aqui ao plano piloto. Então, o passe livre é todos os dias, galera. Lembrar aqui, galera, que os estudantes, quando se manifestaram, quando decidiram ir pra rua e mostrar a sua força, derrubaram o presidente. Então, eu acho que essa galera aqui hoje tem muito bem condições de ir fazer o passe livre,
vamos aí seguir o exemplo dos nossos amigos de Florianópolis, de Rio de Janeiro e das outras cidades aí do país. Se for preciso colocar estudante na rua e dizer que nós queremos, vamos fazer isso, galera. Vamos todo mundo pra rua. É isso aí, galera. Queria só mandar aqui um recado aqui da União dos Estudantes Secundários de Planaltina, da qual eu sou presidente, dizer que nós estamos mobilizados e encampando essa luta. Queria dizer aqui todos os estudantes que estão aqui que para aderir a essa luta e que a Juventude Evoluir está aqui junto com vocês. A gente está aqui do lado e se a gente quiser fazer contato com a gente, nós estamos aqui, galera. Muito obrigado. Vamos lá, galera. Passe livre já! Quero chamar agora, com 2 minutos, a Thalita do DCE da UNB. Thalita. Boa tarde, companheiros estudantes, toda a mesa. Eu gostaria de começar minha fala da seguinte, rebatendo aqui a fala do senhor representante das empresas, né? É impressionante como se tenta impedir um benefício alegando ali as falhas da política pública. Não se pode dizer que não se vai conceder o passe simplesmente porque vai haver desvios, porque vai haver corrupção ou falha, enfim. Isso tem de ser controlado, sim. O controle tem de estar constando na lei, mas não se pode deixar de fazer porque vai haver. Tem de se pensar no número de pessoas que vai ser beneficiado com o passe livre e não nos que vão boicotar o passe livre. Bom, quem é instrumento de quem? Isso é importante. O deputado Paulo Tadeu falou e falou muito bem. Ninguém aqui tem de ser instrumento do poder que lhe representa. O poder que nos representa é que tem de ser nosso instrumento, né? Então nós não vamos aqui ser massa de nenhuma outra entidade que queira simplesmente usufruir politicamente da iniciativa do passe livre e depois virar as costas, como há 2 anos eu estive aqui numa audiência também sobre passe estudantil, até hoje nada foi feito. O deputado Isalci estava aqui, hoje já não está, e é isso que eu queria rebater. Então, gente, o passe livre tem que ser um passe de iniciativa, tem que ser uma lei de iniciativa popular. E é nisso que a gente tem que insistir. São 10 mil assinaturas, é 1% do eleitorado. Não é difícil a gente conseguir. Em cada escola, em cada universidade. É o pai de todo mundo, a mãe de todo mundo assinando aqui. Porque tem muito que não é eleitor, mas o pai e a mãe votam no Distrito Federal, enfim. Tem de ser uma lei de iniciativa popular e constante, de pressão constante, nas ruas e aqui, né? Aqui, nessa Casa Legislativa, que abriu suas portas para receber estudantes de todo o Distrito Federal, estudantes aqui entusiasmados com a participação, com a possibilidade de estar aqui próximo aos seus representantes. Então é natural que haja um pouco de exaltação, mas é essa efervescência que a gente tem que apostar, é nesse calor dessa juventude que a gente tem que apostar, e nós vamos conseguir, sim, trazer um projeto de iniciativa popular, de iniciativa estudantil, para essa casa apreciar e aprovar. E aprovar com a nossa participação desde o princípio, desde a sua proposição até a sua aprovação. E durante todo o percorrer desse processo aqui nessa casa. Então, contamos aí que não haja, de forma nenhuma, desconto no usuário, que o trabalhador rodoviário não pague, que o usuário não pague a mais, mas que o Estado, que o Distrito Federal arque com esse ônus, porque não é um ônus, não é um favor, é um direito nosso, uma garantia constitucional. É acesso à educação. Bom, eu gostaria de chamar agora o Cícero do Movimento Evoluir. Boa tarde a todos, colegas. Venho aqui só para dizer que a Juventude Evoluir é a juventude que também defende o passe livre estudantil. Eu moro lá em Planaltina e a gente trabalha o dia todo em Planaltina, estuda lá em Planaltina e no final de semana não tem condição de vir ao plano piloto para ter acesso à cultura, para ter acesso ao teatro. Em Planaltina não tem nenhum teatro, não tem nenhum cinema. Então, o passe livre estudantil tem que ser passe livre estudantil todos os dias do ano. Eu quero dizer uma coisa aqui, pessoal. Eu quero dizer uma coisa para os membros da mesa. Quero dizer uma coisa para todos que estão aqui presentes. Se não tiver passe livre, os estudantes vão para a rua. Se não tiver passe livre, os estudantes vão parar o Distrito Federal. Se não tiver passe livre...
Se não tiver o passe livre, os estudantes vão pular a roleta. Bom, agora eu gostaria de chamar Bom, dando continuidade, nós gostaríamos de chamar agora a Francisca do Centro de Ensino Médio 6. Boa tarde. Olha só, muita coisa que eu ia falar já foi falado aqui, porque essa é a juventude que realmente está organizada, está se politizando. Né? Os alunos da minha escola é a primeira experiência. Tem uma aluna lá que vai a pé, ela anda vários quilômetros para chegar na escola. E a gente quer o compromisso da mesa, não só dos deputados, mas dos promotores que estão aqui, do diretor de empresa e até do senhor, de que realmente isso aqui vai valer e vai funcionar. Entendeu? A gente quer o apoio, porque nós vamos levantar esse projeto e nós queremos o apoio de vocês. E eu queria falar particularmente para o senhor, quando o senhor falou com relação à escola, né, da pessoa pagar a mensalidade ou não. Nós somos uma comunidade que não temos condições de pagar a mensalidade da escola, entendeu? Então, para nós é utopia se falar em melhorar para que a gente tenha, melhorar a nossa qualidade de vida para que a gente tenha condição de pagar uma escola, tá? Eu acho que tem que parar de desviar a verba e realmente ver o bem do aluno, que é ele que está precisando, ok? Nós gostaríamos de chamar agora o Leandro da UBS. Leandro da UBS. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Queria agradecer ao Paulo Tadeu pelo convite, né? E queria dizer aqui para vocês o seguinte, que o passe livre, né? Já tem muitos estados que têm o passe livre. E no centro do mundo, aqui na capital do Brasil, não tem o passe livre. Então isso é uma injustiça muito grande. E nós temos que o quê? Que lutar pelo passe livre. A hora que o Vinícius ele puxou o boi da cara preta, a gente vamos pular as roletas mesmo, galera. A gente tem que... Queremos o passe livre. Vinícius, isso aí, Vinícius, queremos o passe livre. E em nome da UBS, deputado, o que precisar da UBS, estamos aqui para ajudar vocês. E o que a gente queremos é o quê? O passe livre em Brasília. Todos os estados do Brasil, quase todos têm passe. Por que não aqui em Brasília, no centro da capital? Por que não tem? Queremos passe livre. E queria ressaltar aqui também, eu vi a mocinha ali com a carteira de trabalho na mão. Queremos trabalho também para os jovens. Queremos também os trabalho. E não só o passe livre, mas queremos trabalho também. A gente está no segundo grau, não temos um trabalho. A gente queremos trabalho também. E é isso que a União Brasileira de Secundaristas quer reivindicar aqui hoje, nesse dia de hoje. E muito obrigado. Nós gostaríamos de chamar agora o país, a case do Grêmio Estela dos Querubins. Galera, boa tarde. Tá? Primeiro eu gostaria de parabenizar todos os estudantes que estão aqui. Galera, uma coisa que eu queria falar aqui, eu queria parabenizar, tá, o nosso secretário de transportes aqui, que pagou a escola, estudou a vida inteira numa escola particular e quando saiu tomou a nossa vaga na UNB, numa faculdade pública, tá? Galera, olha só, e a gente que tá aí, estuda aí a vida inteira, numa escola pública, o pessoal olha pra nossa cara e fala assim, a gente tá aqui pedindo um passe livre, a gente pede um emprego, aí o que eles falam pra gente? Ah, mas vai desfalcar a economia do país. Por que quando não tem, não tem passe livre ainda, já é desfalcada? É desfalcada pra quê? Pra nada. Vai me reembolsar o dinheiro aí. Não tá tendo desfalque mesmo? E daí?
Por quê? Que eles não podem pegar, desfalcar um pouco da economia brasileira para mudar uma comunidade, para dar uma educação melhor para os estudantes hoje. Por que eles não podem trabalhar em cima dos estudantes? Por que eles querem estudantes formados para hoje em dia? Eles não querem estudante para nada não, galera. A gente tem que correr atrás, tem que ir para a rua, tem que brigar mesmo. E ressaltando aqui o que o Paulo falou, é o seguinte. Gente, o passe livre, ele é um direito nosso. A gente vai para a escola todos os dias, tem gente que frequenta distâncias enormes. Quem assiste jornal sabe que muitos estudantes atravessam rios, pulam a linha de trem para chegar na escola. E a gente é tratado num descaso tamanho desse. Então, o Evoluir está apoiando o passe livre, tá? Galera, vamos correr. E é como os meninos falaram, se não tiver o passe livre, nós vamos pular roleta sim. Porque se não quiser ajudar, a gente realmente vai fazer isso. Obrigado. Dando continuidade, nós vamos chamar o PAIC do Movimento pelo Passe Livre. Eu gostaria que as companheiras e os companheiros fizessem silêncio para nós escutarmos o PAIC. Palavra sua. Bem, a minha fala aqui é uma fala que não é pessoal, mas é em nome do MPL, que é o Movimento pelo Passe Livre, que é um movimento que está articulado nacionalmente a partir do Fórum Social Mundial. Queria só deixar isso bem claro, que o que eu estou falando aqui é a partir da nossa leitura. E aí, o que nós acreditamos é a conquista de qualquer lei que vá favorecer a população e que vai fazer com que a burguesia ou com que as classes ricas percam, ela passa necessariamente pela mudança da correlação de forças. E a mudança da correlação de forças só se dá se as pessoas que estão aqui hoje gritando e muito bem incentivadas e trabalhando, né, e muito bem mobilizadas. Tá bom. Não, gente, isso é normal, ficar nervosinho, etc. Mas o que eu quero dizer é só o seguinte. As pessoas que estão aqui hoje gritando em favor do passe livre, quando chegarem nas suas cidades, eu quero ver as pessoas fazendo mobilização nas escolas, eu quero ver as pessoas fazendo mobilização nas ruas, e eu quero ver as pessoas se articulando, porque é isso que muda a correlação de forças. O que vai mudar a situação para que a burguesia largue a mão do osso e passe o passe livre aos estudantes, não vai ser só fazer audiência pública, não vai ser só fazer panfletagem. E nós precisamos fazer uma articulação de movimento. E aí, eu queria agradecer aos parlamentares aqui que me citaram como liderança do Passe Livre, e eu queria apresentar aqui todas as outras lideranças do movimento pelo Passe Livre, que é todo mundo que está aqui articulado no movimento. Nosso movimento é um movimento onde todo mundo é liderança. E aí eu queria convidar todas as pessoas que estão aqui a serem liderança desse movimento e a tomarem a frente na luta e na conquista pelo Passe Livre. É óbvio que essa luta, essa conquista, tem dores, tem alegrias, tem tristezas. É óbvio que essa luta nos deixa nervosos em ocasiões que nós temos que falar em público, mas é uma luta que está sendo construída por nós, e não por nenhuma entidade, nenhum partido político ou nenhuma outra instituição que quer só ganhar em cima da gente. É uma luta onde qualquer pessoa, que seja dessas entidades ou desses partidos, pode sim participar, mas desde que lute pela causa e pela mobilização social, que não é só pelo passe livre, mas pela desmercantilização do transporte público e pela desmercantilização da vida. Porque só conquistar o passe livre dá um direito muito bom e dá garantia de acesso à escola. Agora, a nossa luta para que nós saiamos dessa condição subalterna é muito maior. Muito obrigado. Valeu. Bom, dando continuidade, nós chamamos o Ezequiel, do Centro de Ensino Fundamental 15. Professor Ezequiel. Palavra e aí, sua. Pessoal, olha só, para a gente estar aqui hoje da Ceilândia, a gente teve que enfrentar a direção da escola, porque dizia que era muito melhor vocês irem para os passeios do que vir lutar pelos seus direitos. Então, cada um de nós já é vitorioso por estar aqui. Lá na Ceilândia, tem gente que vem do condomínio privê caminhando para chegar no setor O. E são muitas pessoas. E aí, o governo não está preocupado em resolver uma questão que é super importante. Mas com essa atitude aqui hoje,
nós vamos conseguir chegar nas escolas e dizer para os outros alunos que ficaram lá. Aqui tem representante do Fundamental 15, do Médio 10, do 9. Não estou me lembrando de outras escolas da Ceilândia. SAIP 5. Então tem gente de todo o DF aqui. Nós vamos voltar para nossas escolas e falar no médio e no fundamental que nós estamos dispostos sim a pular roletas organizado. Vamos mostrar para o governo que nós vamos fortalecer esse movimento cada vez mais. E qualquer diretor que enfrentar a gente, nós vamos mostrar para ele que nós não temos medo de cara feia de diretor e nós estamos lutando por um direito nosso. Vamos seguir em frente e até a vitória, estudantes! Eu quero agradecer a presença de todos os professores, pais, mães que estão aqui presentes na luta, viu? Olha, gostaria de chamar então agora o Washington, representando o PSTU. A palavra é sua, Washington. Companheiros e companheiras, boa tarde, estudantes. Bom, eu gostaria de inicialmente dizer que o povo brasileiro tem o direito de exigir do governo e do Estado que tomem as empresas privadas, estatizem essas empresas sem indenização, essas que são contra o passe livre, porque a Receita Federal esclarece oficialmente que a cada R$1 que é pago pelos empresários, R$1 é sonegado. Então é das sonegações dos impostos de onde nós tiraremos os recursos, se o Estado cobrar e fiscalizar, para investir na criação do passe livre estudantil. Bom, o governo tem dinheiro para trem-bala, mas não tem dinheiro para passe livre estudantil. O governo neoliberal tem dinheiro, mas não tem dinheiro para acabar com as balas da violência, que seria reinvestir na qualidade da educação, inserindo os estudantes na oportunidade de estar aí. Agora eu acho o seguinte, que nós temos que de fato ampliar esse movimento com mobilizações de ruas de estudantes e que o passe livre não deve ser livre apenas para os estudantes, mas devem ser livres também para os seus pais desempregados que precisam andar de transporte para procurar emprego, porque é uma dívida social, é um direito do povo, é um dever do Estado não cumprido. Portanto, companheiros, eu acho o seguinte, foi falado aqui que a tarifa tem que aumentar para ampliar o passe livre. Parece que essas pessoas que falam isso não têm filhos, parece que essas pessoas não têm pessoas estudando. A passagem tem que baixar e tem que se criar o passe livre, porque a passagem do Distrito Federal é uma das mais caras do país e uma das mais caras do planeta Terra. Foi falado aqui que estudantes cometem fraude, é uma mentira. Quem comete fraude nesse país é a burguesia, são os capitalistas. Quem comete fraude é o Luiz Estevam, são esses corruptos aí, são os guilheiros de terra, são deputados aqui dessa casa que roubam recursos públicos e que roubam a riqueza do país. E para encerrar, eu gostaria de dizer que só existe uma saída concreta para que de fato nós implantemos o passe livre do Brasil no Distrito Federal. É não pagarmos a dívida pública interna e externa que já passa de 1 trilhão, que vai para os banqueiros norte-americanos, que vem sugando o sangue e suor da juventude, que está marginalizada e excluída. Muito obrigado, companheiros. Dando continuidade. Bom, dando continuidade, nós chamamos então professores. Agora nós vamos chamar uma professora então. Professora Marli Sobradinho.
Bom, quando a professora Marli não chega, então, vamos ao... Chegou? Nós vamos chamar o Adeilson do Grêmio no 417. Primeiramente, eu quero dar boa tarde aos companheiros. Bem, primeiramente eu quero lembrar a importância desse passe livre, como foi colocado já por bastante companheiros, que os alunos, que os estudantes não têm que se prender somente ao seu colégio. Você tem que ter uma condução para buscar estudos, eventos culturais e etc, entendeu? Nós temos que buscar um estudo maior. Agora, eu também tenho que lembrar os alunos de Florianópolis que conseguiram ensino para a rua, entendeu? Agora eu quero colocar uma coisa bem legal. Eu quero dar parabéns ao movimento pelo passe livre, mas também quero dar bastante ênfase a uma coisa bem importante que deixa meu coração nesse momento palpitando de alegria, que é reconquistar o movimento estudantil, porque nós não podemos simplesmente abraçar só uma causa, mas a causa dos estudantes como um todo, porque o ensino em Brasília hoje é um ensino precário, não é um ensino que nos qualificam completamente. Então eu quero que todos os alunos nesse momento se levantem e abracem essa causa, não somente também pelo passe livre, que é uma causa muito importante, mas pelo seu estudo, pela qualidade de ensino, porque aqui em Brasília tivemos que passar um bimestre inteiro sem aula, faltando muitos professores. Isso é importante se lembrar, o descaso que hoje os alunos de Santa Maria e de Brasília como um todo vem passando, entendeu? Então eu quero lembrar a todos, vamos fazer um movimento estudantil, realmente, ir pra frente mais uma vez, vamos colocar os estudantes na rua, porque é aí que nós vamos conseguir, pela briga, entendeu? Quero agradecer a todos e falar realmente de coração que isso me anima, que isso me deixa bastante contente, porque os alunos não estão parados, os alunos estão brigando pelos seus direitos, e é por aí que nós temos que ir. E quero também colocar em questão, como a companheira colocou, que a UNB hoje é minha, a UNB é sua, a UNB é nossa, são dos alunos de escola pública. Nós temos que brigar hoje por isso, nós temos que brigar. E em nome de Santa Maria e do movimento estudantil em Santa Maria, eu coloco aqui que nós estamos aqui de braços abertos a abraçar essa luta de todos os movimentos dos estudantes. Santa Maria hoje se põe a trabalho para lutar pelos estudantes em Brasília, porque não dá para ficar nesse descaso. Valeu! Bom, nós temos agora os 2 últimos inscritos, depois vamos para o ato lá fora e aí teremos oportunidade. Bom, vamos chamar o Vinícius pelo movimento do Passe Livre Nacional. Palavra sua, Vinícius. Salve, galera. Boa tarde. Parabéns para os estudantes que se mobilizaram a estar aqui hoje. Eu acho que essa iniciativa é nossa, a luta é nossa, a luta... Bom, eu gostaria de agradecer também ao Paulo Tadeu pelo fato de que ele iria colocar